Tem uma pergunta aqui mais abrangente, deixa eu colocar na tela, do Juan Polila. Como está o saldo evolutivo dos professores? Está querendo Essa é uma saber aí. avaliação bem pessoal. Você pode bacana. perguntar para o meu evoluciólogo, Muito né? bom, Ele Giovana. vai poder falar bem, né? Então, o saldo evolutivo final, a completude, a complexa, a gente vai descobrir, né, depois de dessomar. Então, a gente vai ter esse resultado propriamente dito lá no final. Só que isso não impede de a gente ter essas parciais, como, por exemplo, a gente está debatendo aqui no 360. E dentre essas parciais, você pode elencar uns critérios avaliativos, que foi bastante dito. O meu, por exemplo, eu aprendi, no caso acabei de responder sobre a Rosângela, como pedir ajuda de uma maneira desdramatizada, sem melindre, sem segundas intenções, para resolver um problema de terceiro, de assistência que eu estou envolvido. E aprendi isso de uma maneira bem tranquila, até, na verdade, no início eu ia com certas barreiras, travões, e hoje, se precisar de mim, eu vou com uma outra pensenidade. Então, isso para mim foi um saldo evolutivo de 2021. Outro saldo evolutivo de 2021 foi descobrir, como eu falei no começo, o que eu precisaria trabalhar em questão desses problemas interparadigmáticos, lidar melhor com o uso do parapsiquismo do cotidiano. Isso ainda está em andamento. E aí isso sincronicamente com essa minha mudança de profissão, onde vai ter outros desafios, onde vai ter outras questões para eu lidar, onde eu vou poder trabalhar, usar melhor esses diagnósticos. Então, para mim, está bastante positivo pelo diagnóstico que eu aprendi em 2021, trabalhar com mais afinco essa questão do parapsiquismo que eu ainda vou desenvolver, e a questão do pedir ajuda, né, que faz parte de uma depuração de um trafar que eu comecei a mexer lá em 2015 no balanço, que era a crueldade, e aí eu estou depurando cada passo a passo para poder sair disso de vez e para poder ampliar o meu grupo de assistência. Então, para a gente sair dessa situação, por exemplo, eu tive que investir na transparência, e a dupla evolutiva é uma técnica em que é importantíssimo para você aprender a ser transparente e aprender a transparecer as suas intenções. Isso aí eu estou aplicando a técnica desde essa época e recomendo. É um saldo evolutivo. Outra questão que é importante é a questão das revisões de aprendizado, né? O que você aprendeu? Olha ali, faz uma pontuação, escreve de uma maneira simples, e isso aí pode ser feito diariamente. Isso também, para mim, é um saldo evolutivo, porque eu tinha uma tendência a banalizar aquilo que eu fazia, aquilo que eu estudava, aquilo que eu escrevia, e sempre estava dando uma sensação de estar sempre começando, sempre começando. Por exemplo, para estudar para professor, a gente precisa estudar o projeciologia, e às vezes eu começava, mas não resumia ou não pensava direito para ler, eu começava de novo, isso travava. Eu tive que desenvolver técnicas para poder ler aquele livro, e hoje eu li todos os tratados com tranquilidade lá da assistenciologia, projeciologia, o 700, e o que dá a base ao curso do pacifismo. Então, isso eu precisei desenvolver essas técnicas de revisões. Então, isso é um exemplo também de saldo evolutivo. Mas o saldo final, lá, a gente vai descobrir mais para frente. Mas isso tem indicadores, né? Então, eu convido a você a achar o seu aí. Muito Quando bom. a gente fala de saldo, a gente tem que sempre considerar também o time, né? O momento. E, óbvio, o próprio Eduardo colocou, né? O saldo mesmo para valer é quando a gente dessomar e a gente vai fazer uma avaliação geral até diante do próprio evoluciólogo. Mas você tem que fazer a avaliação desse seu momento até agora e tal. O que eu posso colocar da minha parte, tem algumas coisas que eu considero que estão bem em dia, outras coisas que talvez estivessem mais defasadas, e tem coisas que estão até um pouco mais avançadas. Então, assim, há muita realização, mas ainda há muito o que fazer. Coisas que eu já poderia até estar fazendo melhor, já ter alcançado, e outras coisas que eu vejo que eu já estou conseguindo fazer. Então, no geral, fazendo assim, a gente tem essas avaliações segmentadas, né, em vários aspectos, mas, no geral, eu estou satisfeito, considerando o momento ainda da minha vida, né, eu estou aí na casa dos 40, para ser mais exato,
quer dizer, já caminhando para casa dos 50, estou com 40, vou fazer 47 agora. Então, assim, tem muita coisa que já poderia ter feito, mas que estou no processo e que logo, logo, sendo realizado, por exemplo, livros, esse é um exemplo para ser bem mais concreto, eu vou me sentir mais realizado. Então, eu vejo dessa forma. Acho que ainda tem muita coisa a ser feita. Por exemplo, nessa questão de livro, uma pergunta que você pode fazer assim, para cada um aí que está assistindo refletir é: se você dessomasse agora, você dessomaria satisfeito ou insatisfeito? Em relação a GESCONs, eu estaria insatisfeito, porque eu quero lançar livros, eu quero lançar tratados, então isso eu ainda não lancei. Então, eu estaria insatisfeito. O meu saldo não seria positivo, se fosse neste momento, né? Em relação a outras coisas, eu estaria relativamente satisfeito, dentro até da própria Conscienciologia. Por exemplo, eu fui um dos fundadores da Apex, é uma instituição. Mas isso, intimamente, para mim, ainda não é o essencial da minha ProEx. O essencial da minha ProEx tem a ver justamente com GESCONs. Então, eu estou no caminho, não é que eu estou parado, estou no caminho. Então, precisa ainda alcançar isso, agora entrar nessa linha de GESCONs, e olha que eu estou falando no plural, não é a GESCON, né? Não é uma GESCON, para justamente eu me sentir que eu fiz aquilo que é o meu potencial, aquilo que tem a ver comigo, a minha retribuição mais específica, não só retribuição e contribuição, né? Tem esses dois aspectos, retribuição e contribuição. Então, eu vejo dessa forma. Tá? E isso não se restringe, quando eu estou falando isso, não é específico do ano de 2021. Né? Você está falando, pelo menos a sua pergunta, eu entendi de forma mais geral. Né? Então, a pessoa tem que ver isso. Quais os aspectos em que ela se considera realizada, quais aqueles que estão incompletos ainda, que falta alguma coisa, para que a pessoa possa estabelecer isso. Mas, assim, avaliando numa prospectiva, eu vejo que eu vou alcançar aquilo que eu preciso alcançar. Então, a minha previsão, a minha prospectiva, meu exercício de futurologia, ou, se vocês quiserem, o meu prognóstico, se eu continuar na linha do que eu estou fazendo, eu vou conseguir alcançar o que eu preciso alcançar dos meus compromissos proexológicos, né? Minhas cláusulas pétreas. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!